Olá pessoas, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos, nós vamos estar falando hoje sobre encapsulamento. Como a gente já tinha conversado no nosso momento teórico sobre orientação a objeto, encapsulamento trata de proteção, nível de acesso. Mas seria proteção em nível de acesso ao quê? Na realidade, o encapsulamento vai tratar de proteção em nível de acesso em que outras classes terão os atributos e métodos daquela classe que a gente estiver trabalhando. Então, para isso, nós vamos ter basicamente três níveis de acesso que a gente pode estar aplicando a esses atributos ou a esses métodos. Primeiramente, a gente tem um acesso mais geral, o acesso mais básico, é como se fosse o acesso aberto, que é o que? É como a gente define se um atributo ou um método ele vai ser público. Então, quando eu atribuir para qualquer atributo nosso, para qualquer método nosso, a palavra-chave public na sua assinatura, eu vou estar dizendo que aquele atributo, aquele método, ele pode ser acessado por toda e qualquer classe. Então, toda e qualquer classe, todo e qualquer método, todo e qualquer objeto pode estar acessando aquele atributo ou aquele método a partir do momento que eu colocar ele como público. Depois, já aplicando um certo nível de proteção, a gente pode definir também como sendo protegido através da palavra-chave protected. O que é que esse nível protegido faz? Quem receber, quem tiver nessa assinatura a palavra-chave protected, está entrando no nível de acesso onde apenas por intermédio de herança ou estando no mesmo pacote é que uma classe ou um objeto vai poder estar acessando aquele nosso atributo ou aquele método. Então, se você definir ele como protegido, apenas quem tiver na mesma hierarquia de pacote ou apenas quem herdar daquela classe, suas classes filhas, suas classes netas, é que poderão estar tendo acesso a esse atributo ou esse método. E por fim, o nível mais protegido, que vai ser quando na assinatura ou na criação de um determinado atributo, a gente tiver colocando a palavra-chave private. Então, se na hora de criar um atributo eu inicio ela como private, ou na hora de especificar um método eu coloco na sua assinatura a palavra-chave private, eu vou estar dizendo que ela é de nível de acesso privado, ou seja, só quem pertencer àquela classe é que pode acessar esse objeto, esse atributo, esse método. Então, o acesso privado ele se restringe exclusivamente aos métodos que tiverem internos àquela classe. Um objeto ele não vai poder jamais acessar aquele atributo ou aquele método se ele tiver especificado como privado. Então, esse é o nível mais protegido. Então, a partir daí, como é que a gente pode estar verificando no código o que é que vai acontecer se eu não especificar meu modificador? Então, se eu não disser que ele nem é privado, nem público, nem protegido, como é que isso funciona internamente no funcionamento do objeto? Então, a gente agora vai dar uma olhada na nossa classe, naquela classe disciplina que a gente criou, para a gente poder observar esse funcionamento. Então, quando nós criamos disciplina, nós dissemos aqui que nota 1, nota 2 e média, a gente não aplicou para eles nenhum modificador de acesso. O que é que vai acontecer quando a gente trabalha dessa forma? O compilador vai entender que esses atributos ou esses métodos que não forem identificados para eles nenhum nível de acesso, eles vão ser enxergados como privado e protegido. Esse privado e protegido, o que é que ele faz? Ele permite apenas que quem tiver no mesmo pacote
acesse esse atributo ou esse método. Então, no nosso exemplo aqui, só para vocês poderem entender como é que isso funciona, eu criei aqui na minha classe main um objeto do tipo disciplina, já instanciei ele com valores de nota 1 e nota 2, o valor 2 e 3, então foi o que eu fiz. Criei um objeto do tipo disciplina e no momento da criação eu já disse que disciplina iniciaria com nota 1, 2 e com nota 2, 3. Colocamos aqui um comandozinho de impressão só para vocês poderem visualizar. Então estou pedindo aqui para imprimir nota 1, objeto D, que foi o nosso objeto que a gente criou a partir de disciplina, ponto atributo nota 1. E aí vocês enxerguem aqui que eu estou acessando diretamente o atributo. A mesma coisa para nota 2. E aí depois eu mandei calcular aqui a média. Então eu disse que meu objeto D ponto média era igual a nota 1 vezes nota 2 dividido por 2. Feito isso, a gente manda ele gerar aqui o cálculo da média e aí ele exibir quanto será que daria esse valor da média. Vou mandar executar aqui o código para que a gente possa estar visualizando esses valores. Então vocês vão conseguir perceber aqui que ele deu as informações. Nota 1. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui no código, no texto de exibição, só para a gente não ter problema aqui na hora da exibição. Então vocês vão ver quando a gente mandar compilar que ele vai fazer o que. Eu mandei rodar meu projeto, o que foi que ele fez aqui? Ele está dizendo nota 1, mais eu estou concatenando o texto nota 1 mais o valor de nota 1 do objeto, d ponto nota 1. Então ele colocou o valor 2. Por que 2? Porque na hora de criar o objeto a gente já passou o valor 2 aqui, através do construtor. Quando eu mando imprimir nota 2, ele está imprimindo 3. Por quê? A mesma situação do nota 1. Eu passei o valor 3 aqui no meu construtor. Depois nós mandamos calcular a média e exibimos o valor dessa média. Então eu disse aqui inicialmente, d.média, que é o que? O objeto D, atributo média é igual nota 1 vezes nota 2 dividido por 2. Atribuí esse valor para d.média e depois mandei imprimir ele aqui. Então, o que foi que ele fez? Média é 2 vezes 3 dividido por 2. Então, 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3. Ele deu o resultado aqui correto. Pronto, nossa classe teoricamente funcionou direitinho. Vocês não iriam observar nenhum problema a mais aqui. Só que aí qual é a situação? Como a gente não aplicou as regras de encapsulamento, então eu estou dizendo que o método main, por ele estar na mesma estrutura de pacote, ele consegue acessar os atributos e fazer alteração diretamente nos atributos. Então, só para a gente exemplificar aqui, a partir do momento que eu vier aqui e disser que d.média é igual a 1, o que é que vai acontecer? Eu vou mandar executar novamente nosso sistema. E ele disse pra gente, nota 1, 2, nota 2, 3, a média 1. Bom, a gente já viu anteriormente que se eu tenho a nota 1, 2 e a nota 2, 3, minha média tem que ser 3. Só que como a gente não protegeu aqui a média, a gente permitiu esse acesso direto à média, então nosso resultado agora ele está incongruente, porque eu fiz aqui uma alteração na média. Então isso aqui é só para a gente poder exemplificar a importância da gente estar aplicando o encapsulamento. Então a gente vai falar mais um pouco agora sobre encapsulamento para que vocês possam visualizar a importância da gente aplicar encapsulamento aqui às nossas classes.
Então aqui a primeira coisa que a gente vai trabalhar no momento da gente falar sobre encapsulamento. Graças a Deus. Então a primeira coisa para a gente entender como é que a gente vai trabalhar esse encapsulamento dentro do código Java, o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é aqueles atributos, aqueles métodos que não puderem ter acesso direto, a gente vai implementar eles como privado ou protegido, dependendo da necessidade do nosso código. Por padrão, os atributos a gente vai estar aplicando para eles todos como privado, para que todos os atributos fiquem protegidos. A partir dessa proteção, nós vamos estar começando a trabalhar com os métodos get e set. O que é que significa esses métodos get e set? Get vem de pegar, recuperar. Então assim, sempre que eu for criar um método, que a função daquele método vai ser retornar o valor de um atributo, eu vou iniciar esse método como sendo get. Eu vou iniciar ele pela palavra get. Depois tem set. O que é que set representa? Setar, alterar. Então sempre que eu fizer um método que a função desse método vai ser alterar o valor de um atributo, eu vou estar chamando esse método de set. Então, para vocês poderem visualizar como é que seria a estrutura desses métodos. Então a gente vai falar muito na linguagem em momentos onde se fala, olha, prepara os métodos get e set daquela classe ou daqueles atributos. O que seria isso? O método get, quando ele é um método de retorno, é para você pegar a informação, você recuperar a informação, ele vai ter a seguinte assinatura: public, porque o acesso dele é público. O tipo de retorno, o que seria esse tipo de retorno? No caso da nossa disciplina, os nossos atributos são do tipo float. Então aqui seria public float. O get, como eu disse a vocês, o método tem que iniciar por get e depois vem o nome do atributo. Então, public float get nota 1, public float get nota 2. E dentro desse método, como é o método de retorno, eu vou ter a palavra-chave return. E aqui dentro também a gente vai estar retornando o nome lá do atributo. Então, se eu estiver falando de nota 1, vai ser return nota 1. Aqui só uma observação que eu vou mostrar para vocês já já no código, é que a gente está usando a palavra-chave this. O que é que this representa? Sempre que eu estiver me referindo a um atributo que tem o escopo da classe, que ele seja um atributo daquela classe, daquele objeto e não do método, eu vou estar chamando ele pela palavra this. Já já eu vou mostrar um exemplozinho para vocês para ficar mais fácil da gente entender isso. Então, return this ponto, o nome lá do atributo que você está retornando. Então, um exemplo aqui para gente. Eu tenho isso aqui, ó, public static, tipo get nome do atributo, a mesma estrutura interna, return this com atributo. Por que eu coloquei o static aqui? Porque esse é um método estático, ou seja, é um método que ele vai acessar um atributo estático. Então, se o atributo for estático, o método para retornar o valor daquele atributo também tem que ser estático. Ele tem que estar no mesmo escopo. Se o meu atributo é um atributo de escopo de classe, não de objeto, o método que vai tratar ele também tem que ter esse escopo de classe. Então, por isso que a gente colocou aqui a palavra static, que é para dizer que esse método ele é um método de escopo de classe, porque ele acessa um atributo também de escopo de classe. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo a partir de uma classe que a gente criou só para a gente poder estar exemplificando isso. Então, eu criei aqui, ó, atributo num pessoas,
ele é um int e é privado. Então, como é que vai ficar o método para acessar esse atributo? O método para acessar esse atributo, para retornar os valores dele, já que ele é privado, eu não tenho acesso a esse valor. Então eu chamei aqui, ó, public int get num pessoas. Como o atributo é num pessoas, então, e a gente utiliza a palavra get antes, então get num pessoas. Só reforçando aqui a questão da padronização com camel case. Então get, como é método, começa com minúsculo, as palavras seguintes vão vindo iniciadas de maiúsculo. Palavra-chave return, porque a gente está retornando um valor. E aí, ó, this ponto, o nome do atributo. Então ficou this ponto num pessoas, já que a gente está falando do atributo aqui num pessoas. Então, ó, já que meu atributo é do tipo int, o tipo de retorno do método aqui também vai ser int. E aí a relação entre o nome do atributo, o valor que eu vou referenciar aqui para retorno e também o nome do método. Então, fazendo tudo referência aqui a num pessoas. Agora a gente vai falar sobre os métodos set. Ele segue a mesma ideia do get, só que aí, como a gente viu naquele momento quando a gente falou sobre métodos, com uma diferençazinha aqui. O método set ele não retorna valor, ele vai estar alterando os valores de um determinado atributo. Então, como ele não retorna valor, aqui no tipo de retorno a gente vai estar colocando a palavra-chave void. Segue a mesma ideia do get, nome do atributo, só que aí ao invés de ser get, a gente vai iniciar como sendo set. E aqui dentro desse método a gente vai estar passando parâmetros. Como é que vai ficar a organização desses parâmetros que a gente vai passar? Eu vou ter que dizer qual é o tipo dele e por padrão também a gente coloca o nome do atributo. Poderia ser outro nome aqui, mas só para a gente já ficar mais entendível de qual atributo também eu estou alterando, a gente normalmente também coloca aqui o nome do atributo como parâmetro. Dentro do corpo desse método, o que é que vai acontecer? Eu vou estar utilizando aqui a palavra this, palavra reservada this, ponto, o atributo, igual ao valor que eu estou passando aqui como parâmetro. Então, principalmente aqui no set, tem relevância o uso do this, porque se for naquela situação que a gente trabalhou agora há pouco de num pessoas, a gente ficaria aqui this num pessoa igual a num pessoas. Se eu simplesmente colocasse aqui num pessoas igual a num pessoas, existiria a possibilidade do compilador, do interpretador entender isso aqui como sendo a mesma coisa. E aí possivelmente esse valor não fosse alterado. Então o uso da palavra this aqui é só para a gente forçar para a linguagem que eu estou falando do this atributo. Aqui eu estou trabalhando direto no atributo e não no parâmetro, já que os dois vão possuir o mesmo nome. Da mesma forma como o get, para o set também, se a gente estivesse trabalhando aqui de um atributo, de uma variável estática, antes do void aqui eu estaria colocando também a palavra reservada static, para dizer que isso era um escopo de classe. Então, se esse meu atributo aqui fosse estático, esse método ficaria public static void set, o nome do atributo e assim por diante. Seguindo na ideia lá de num pessoas, então o método set para num pessoas seria o que? Public void set num pessoas, int que é o tipo num pessoas, e dentro do corpo a gente ficaria this.num pessoas igual a pessoas. Por que isso? Segue a mesma lógica. Se o tipo do atributo é int, então eu vou estar passando como parâmetro para alterar ele também um int. Se fosse uma string, eu estaria passando em string. Se fosse double, passando double. Se fosse algum outro tipo de objeto, a gente também estaria passando esse tipo de objeto aqui.
Então, ó, como eu disse a vocês, ó, se o atributo é num pessoas, o que vier aqui depois do set para a gente identificar de que atributo será alterado com esse método, então vai ficar set num pessoas, seguindo a regrazinha lá do camel case. E aqui dentro eu vou estar dizendo que diz.num pessoas, que é para ele saber que eu estou falando aqui do atributo da classe e não do que eu estou passando aqui como parâmetro. A mesma relação referente aos parâmetros. Utilizar o mesmo nome do atributo para que isso também facilite no momento da gente implementar e no momento da gente utilizar esse. E aí agora a gente vai fazer no nosso código como seria a implementação daquela questão da classe disciplina que a gente já vinha trabalhando, a gente está aplicando agora esses conceitos de encapsulamento. Nós agora vamos verificar no nosso código como é que a gente pode estar fazendo as correções neles para que essa classe disciplina possa ter as correções efetivas para que a gente consiga calcular a média da forma mais correta. Vamos verificar nosso código. Bom, aqui no nosso código, o primeiro ajuste que nós vamos fazer vai ser o seguinte: nós vamos aplicar a palavra-chave private a todos os nossos atributos e só para a gente poder fazer um ajuste aqui na média, eu não vou aplicar média como private, eu vou comentar e já eu explico a vocês o porquê de eu ter comentado a média. Então, ó, nota 1 e nota 2 ficaram privates, isso é o que? Eu não tenho acesso mais de forma externa a esses atributos. O que é que eu vou fazer com eles? Eu agora vou estar aplicando os métodos getSet. Então eu coloquei aqui, ó, o método getSet para nota 1 e nota 2. Então a gente está colocando aqui, ó, nota 1 e nota 2 com os métodos getSet. Eu estou alterando eles. E com isso eu vou ter acesso a esses métodos agora para fazer alterações nos atributos. Então agora eu não acesso mais o atributo diretamente. Eu vou estar acessando através de um método. Então, se eu precisar fazer alguma alteração em nota 1, eu vou estar chamando set em nota 1. Se eu precisar recuperar o valor de nota 1, eu vou estar chamando get nota 1. Então, assim, dando continuidade aqui, nós já aplicamos os métodos get e set para nota 1 e nota 2. E agora nós vamos estar aplicando também o ajuste necessário para a média para que a gente possa estar calculando ela de forma correta. Então, o que é que nós vamos fazer aqui em relação à média? Ao invés de ter um atributo para média, foi por isso que eu comentei lá, a gente agora vai passar a chamar o método calcula média. Então esse método calcula média, na realidade, ele vai só fazer o retorno do cálculo da média. Então nós vamos chamar o método aqui public float, que é o tipo que a gente está trabalhando aqui de atributos. E aí eu vou colocar agora calcula média nós vamos colocar aqui a palavra reservada return, porque a gente vai estar retornando um valor. E aqui agora eu vou fazer o meu cálculozinho da média. Então vai ser dis.nota 1 vezes dis.nota
nota 2, isso tudo dividido por 2. Então a gente agora vai estar retornando o valor do cálculo da média para que ele possa estar fazendo esse cálculo agora para a gente. Então organizamos aqui nosso método main, nosso método de retorno, desculpem, para que com isso a gente possa estar calculando nossa média. Então vamos verificar aqui agora no método main como é que seria esse funcionamento. Então, seguindo a mesma lógica, ó, vocês já vão perceber que está dando uma listrazinha vermelha aqui. O que é que essa listrazinha vermelha embaixo de nota 1 está dizendo para a gente? Que tem algum erro aqui. O erro é o que? Esse campo, nota 1 e nota 2, eles não podem mais ser acessados. Então, como é que eu vou resolver isso agora? Eu vou acessar através do método get. Então, eu vou fazer get nota 1 e para nota 2 vai seguir a mesma ideia. Get nota 2 e com relação à média, não existe mais média na classe disciplina, então a gente vai chamar agora o método calcula média. Então nossa classe que possui o método main, ela vai ser chamada agora para que a gente possa estar executando esse exemplo. A gente vai ver como é que ele vai dar aqui de resultado. Então a gente mandou executar aqui nossa classe, ó, e pode-se perceber que o que? A partir do momento que eu executei, ele deu o resultado aqui para a gente, ó, que nem a gente tinha feito no exemplo anterior. Eu tinha iniciado com 2 e 3, meu objeto do tipo disciplina. Mandei exibir o valor da nota 1, mandei exibir o valor da nota 2, ó, 2, 3, e ele me calculou a média. Agora, só para a gente fazer um pouco o trabalhozinho lá com a ideia do get e do set, nós já trabalhamos com get. Vamos chamar agora d.set. Eu vou alterar aqui a nota 1 e vou estar passando para ela o valor 5. Feito isso, eu vou mandar aqui imprimir a média novamente para ver qual é o valor que ele vai estar apresentando para a gente. Então eu alterei a nota 1, a nota 1 que quando a gente criou o objeto era 2, ela passou agora a ser 5 e vamos ver qual é o resultado que ele vai dar. Então ele calculou aqui, ó. Ele tinha calculado antes a média 3, só que agora ele me deu uma média 7,5. Por que essa média é 7,5? Porque a gente passou aqui o valor da nota 1 para 5. Então 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 2 daria 7,5. Se eu quisesse ajustar isso só para ficar mais correto visualmente, para não ficar com essa informação aqui de 2, 3, 3, depois a média pular para 7,5, o que é que eu vou fazer aqui? Depois de ter alterado aqui a nota 1 para 5, só para a gente ajustar aqui a saída dos valores, eu vou mandar ele exibir de novo os valores da nota, só para a gente ficar com a informação visual correta. Então, da primeira sequência, como ele tinha calculado antes, nota 1, 2, nota 2, 3, média 3. Nota 1, 5, nota 2, 3, média 7,5. E agora eu não tenho mais como eu fazer a alteração diretamente na média. Eu vou ter sempre uma média calculada a partir da nota 1 e da nota 2. Então, a ideia do encapsulamento é justamente a gente fazer essas possibilidades de proteções. Então, mais na frente, em outros vídeos, a gente vai estar sempre trabalhando mais essa ideia das relações de encapsulamento
E a gente vai ver outros exemplos para que a gente possa estar fixando melhor esse conceito. A gente vai estar trabalhando essa semana algumas atividades para poder verificar essas relações de encapsulamento. E aí no nosso próximo vídeo a gente vai estar falando sobre polimorfismo. Então, qual é a relação do polimorfismo para a gente? Como é que a gente pode ajustar isso dentro da linguagem? A gente já falou de polimorfismo também na parte teórica da disciplina. Então, até o próximo vídeo, pessoal.